Bem, pessoal, como eu falei, eu vou gravar a aula para vocês de hoje para ela ficar mais curtinha e eu esqueci de gravar ela online. Mas então vamos lá. A gente precisa de falar sobre reconhecimento de governo. E o reconhecimento de governo, ele vai acontecer quando há uma ruptura na ordem política de um país. Ou seja, aquele estado existe, mas há uma modificação, né, na sua organização política em razão de uma violação constitucional. Que são os casos de guerra civil, golpe de estado, enfim. E aí um novo governo assume, né? Então lembrando, não é um novo governo que assume com base na organização política originária, com eleições, enfim, aquilo que é previsto na Constituição. Há uma violação constitucional, né? E, portanto, vai ocorrer uma modificação na organização política desse Estado. Quando isso acontece, nós vamos precisar ter o reconhecimento de governo, né? O reconhecimento desse novo governo na ordem internacional. Isso significa que os estados, na ordem internacional, vão ter que reconhecer, não o Estado já está lá, já existe, ok, mas reconhecer este novo governo que assumiu o poder de uma forma, por meio de uma ruptura, né? Por meio de uma violação à violação constitucional, violação à organização política originária daquele Estado. De novo, o reconhecimento do governo nada tem a ver com o reconhecimento do Estado. Se a forma de governo muda, isso não altera o reconhecimento do Estado. Só vai haver a necessidade de reconhecer esse novo governo. Bem, o reconhecimento de governo nada tem a ver com o reconhecimento da legitimidade desse governo. Por óbvio, esse governo não é legítimo se ele assumiu, se ele tomou o poder, violando a Constituição, rompendo com a organização política original daquele Estado. É claro que ele não é legítimo. É claro que as atitudes, os atos desse governo, eles não são legítimos. Então, quando fala em reconhecimento de governo, não está falando em legitimidade, e sim na existência. Isso significa que esse governo possui, de fato, o poder para dirigir o Estado e o poder para representar esse Estado internacionalmente, tá? Então, nós não estamos falando de legitimidade, não cabe nenhuma legitimidade nessa situação, é apenas a existência e a capacidade de representar esse Estado na ordem internacional, né? E de criar, né? De ser obedecido, de dirigir o Estado. Bem, o reconhecimento de governo, ele pode ser expresso ou tácito. Expresso é quando ele é feito geralmente por meio de uma nota diplomática, onde um Estado reconhece a existência desse novo governo, tá? Mas ele também pode ser tácito. O que significa isso? Alguns fatos, né, algumas condutas resultam no reconhecimento deste novo governo. Então, por exemplo, se há um novo governo e um Estado mantém as relações diplomáticas com esse governo, né, com esse novo governo, presume-se que ele reconheceu esse governo e que esse governo representa o Estado internacionalmente. Então, não há um comunicado formal, tá? São fatos que presume-se que, através desses fatos, presume-se a admissão da existência de um novo governo. Bem, além de expresso e tácito, ele pode ser de iure ou de fato. Voltando lá na nossa explicação sobre reconhecimento de Estado, quando eu falei sobre essas possibilidades, reconhecimento de iure é quando ele é definitivo e completo, ou seja, uma vez reconhecido esse novo governo, ele é feito de forma permanente. E se ele for de fato, é quando ele é provisório ou limitado a certas relações jurídicas, né? Então, quando não se tem certeza ainda
da estabilidade desse novo governo, né, dele se afirmar e ter capacidade para representar esse Estado na ordem internacional, você pode fazer o reconhecimento de fato, né, limitado a algumas relações diplomáticas, por exemplo, ou de forma provisória. E isso, gente, é muito comum, tá? Quando a gente tem um golpe de Estado ou uma guerra civil e há necessidade desse reconhecimento do novo governo, a maioria dos estados fazem esse reconhecimento de fato, num primeiro momento. Então, ele faz o reconhecimento de fato e depois transforma ele em de iure, certo? Então, é comum. Você faz de forma provisória, limita algumas relações jurídicas e se tudo corre tranquilamente, esse novo governo assume a responsabilidade na ordem internacional, exerce um poder que é obedecido na ordem interna e por aí vai, esse reconhecimento de fato se transforma em reconhecimento de iure. Bem, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil, né? O Brasil adota o que nós chamamos de princípio das situações de fato. O que é isso? Para ele reconhecer um novo governo, ele vai levar em consideração algumas circunstâncias, 3 circunstâncias. A primeira circunstância é a existência real de um governo aceito e obedecido pelo povo. Isso significa que esse novo governo que assumiu o poder, ele realmente consegue exercer o seu poder, ele é aceito pela população do seu estado, né? Ele é obedecido pelo seu povo? Se sim, beleza, a primeira circunstância tá aí. A segunda circunstância é a estabilidade deste governo. Então, esse governo que acabou de assumir o poder por meio de um golpe de Estado, ele é estável? Ou você tem aquela troca e a tomada de poder uma atrás da outra? Então, é estável? A segunda circunstância. E a terceira circunstância é se este novo governo aceita a responsabilidade pelas obrigações internacionais assumidas pelo Estado. Vamos explicar isso, gente. O Estado, independente de que governo estava, ele assumiu responsabilidades, ele assumiu obrigações na ordem internacional. Ele firmou tratados, ele participa de organizações, enfim, ele tem um papel atuante, né? Ele possui obrigações na ordem internacional. Trocou o governo. E esse novo governo, ele vai continuar respondendo pelas obrigações já assumidas pelo Estado? Ele vai cumprir essas obrigações que já foram assumidas, já tinham sido assumidas antes desse golpe de Estado ou dessa guerra civil? Então, o Brasil analisa essas 3 circunstâncias: a estabilidade do governo, a existência real de um governo que é aceito e obedecido pelo seu povo, né, pelo povo daquele Estado, e, por fim, se esse novo governo responde, assume as obrigações, né? Se ele vai responder, se ele vai continuar, né, participando das obrigações que já tinham sido assumidas na ordem internacional pelo Estado. Bem, com isso a gente finaliza a unidade 4, o capítulo 4. Na próxima aula eu vou dar uma atividade avaliativa que vai ser disponibilizada no horário da aula, tá? Para vocês fazerem referente aos pontos, a uma parte dos pontos do segundo bimestre. No mais é isso, até mais. Beijo para vocês.